Bom dia, pessoal. Queria fazer trazer umas informações para vocês. Não sei se vocês estão acompanhando, mas semana passada na Câmara de Vereadores nós tivemos ali 3 projetos que foi dada tramitação a eles na Comissão de Constituição e Justiça, mesmo que no nosso entendimento eles não pudessem tramitar tanto por conta da legislação eleitoral, que proíbe matéria que diz respeito aos servidores públicos, ao plano de carreira dos servidores públicos, quanto também a nossa lei orgânica expressamente também diz que 120 dias antes das eleições, até a data da posse, não podem tramitar matérias que dizem respeito então ao funcionalismo público, né, aos servidores. Mas, infelizmente, nós tivemos ali um ato arbitrário do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Enéas Clarindo, que é líder do governo, do PSDB, e mesmo com os apelos que fez a oposição, com apelos nossos, da bancada do PDT, do PSOL, do PT, do PSB, mesmo assim, o presidente da comissão deu andamento aos trabalhos. Bom, não restou outra alternativa senão, como nós dissemos que faríamos, ingressarmos judicialmente. O SIMP ingressou também judicialmente, sindicatos municipais ingressou judicialmente exatamente dizendo isso, né, que era ilegal a conduta do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que deveria ser a pessoa para verificar a questão legal, né, da tramitação do projeto, mesmo com o parecer do jurídico da casa, os 2 juristas da Câmara também disseram que era ilegal, mesmo assim ele deu andamento. Então o judiciário acabou restabelecendo aí a legalidade, como nós dissemos, e pararam de tramitar, foi suspensa a tramitação da mensagem 51 e da mensagem 52. Mensagem 51, que trata da licença-prêmio, né, da gratificação para as crianças, para os professores que trabalham com crianças com deficiência. Aliás, esse projeto, eu fui atrás para olhar, me lembrava disso, né, porque lá em janeiro, fevereiro, esse já havia um projeto, tinha entrado um projeto da Câmara de Vereadores, bom dia aí para a Eliana aí, que está nos dando bom dia. Entrou na Câmara de Vereadores um projeto, não sei se vocês lembram, que criava gratificação para professores que trabalham em salas de recursos com crianças deficientes, com pessoas deficientes. E nesse projeto que criava a gratificação, de contrabando, porque escondido dentro do próprio texto, retirava a gratificação dos professores que trabalham com crianças deficientes em sala de aula. O que nós percebemos e fizemos uma emenda retirando esse artigo que retirava a gratificação desses professores. Conseguimos, foi votado e nós ganhamos por 6 votos a 5 a manutenção da gratificação para professores que trabalham com crianças deficientes em sala de aula. Pois agora, mais uma vez, e aí de forma ilegal, vem de novo essa mensagem 51 querendo retirar de novo a gratificação. É uma ideia fixa da prefeita retirar a gratificação dos professores que trabalham com crianças deficientes em sala de aula. É impressionante como ela não desiste de retirar essa gratificação. Bom, mas depois, o 52 trata da licença de tratamento de saúde. Também então essas 2 mensagens saíram agora por conta da liminar dada pelo juiz, saíram da tramitação, mas ainda persiste ainda a mensagem 52. O que é a mensagem 52? Uma mensagem 52, não, desculpa, a mensagem 50. A mensagem 50 permanece e ela diz respeito à pensão por morte. É o tema da mensagem 50. Se vocês olharem o texto enviado pelo Executivo, na justificativa vai dizer que existem normas da Emenda Constitucional 103, da Reforma da Previdência, que são autoaplicáveis e outras que precisam de uma legislação municipal para poderem vigorar entre nós.
Dentre elas, a questão referente à pensão por morte. É o que diz a própria justificativa aqui, diz que nas novas regras de concessão da pensão por morte, estamos falando aqui dos funcionários públicos, né, do município de Pelotas, que tem regime próprio, trouxe regulamentação para os benefícios dos servidores públicos federais e do regime geral. Então, para a manutenção do equilíbrio financeiro e sistema previdenciário dos servidores públicos municipais, é que eles então enviam esse projeto com retirada de direitos. Só que esse projeto, se vocês vão olhar, ele parece ainda pior do que a reforma da Previdência. Vocês podem pensar, mas como assim? Pode ser pior. Pode ser pior. Se vocês olharem o texto que foi mandado, ele ainda parece pior do que o texto da reforma da Previdência da emenda 103. Vou dizer por que me parece pior, vou mostrar para vocês aqui. Bom, aquela questão, primeiro uma questão preliminar, né? Eu tenho defendido, e meu entendimento, que o município, porque tem regime próprio, ele não é obrigado a pura e simplesmente copiar a emenda constitucional 113 e aplicar no município. Então não é obrigado o município a fazer modificações aqui no plano previdenciário municipal, se não entender que deva fazer. Então não é uma obrigatoriedade nesse campo, né? Tem algumas matérias que são obrigatórias e outras não. Aqui mesmo, o próprio justificativa está dizendo que essa matéria referente à pensão por morte não seria obrigatória. Então, não precisaria, a rigor, fazer as modificações que foram feitas, por exemplo, não pagando mais 100%, né, para a viúva da aposentadoria, que seria, ou daquilo que seria o correspondente à aposentadoria por invalidez, ou da própria aposentadoria do seu cônjuge, do seu companheiro que faleceu. O projeto aqui visa, deixaria a viúva com 60%, não 100% daquilo que vinha ganhando o seu companheiro ou o seu cônjuge. Tá? Bom dia, Mara, Sérgio, aí o Maicon também, a Verinha, um abraço também para vocês. O texto não seria obrigatório fazer isso, mas fez, e aí reduz mesmo significativamente para as viúvas, para os viúvos, né, para aqueles que vão ficar recebendo a pensão por morte do seu cônjuge, do seu companheiro, cai de 100% para 60%. Claro que se tiverem outros dependentes, enquanto forem dependentes, 10% ainda se acresce por cada dependente, podendo chegar no máximo a 100%. Então, essa é uma restrição que foi feita em nível nacional e que está trazida agora para cá. Mas pior, olha o que diz o parágrafo 6º do artigo 31 proposto pela Prefeitura Municipal de Pelotas. Diz assim: quando a pensão por morte se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o valor mensal do benefício não poderá ser inferior ao salário mínimo. Contrário senso, o que nós podemos ler aqui? Quando a pensão por morte não for a única fonte de renda, ou seja, se a pessoa é aposentada e também recebe agora a pensão por morte, não poderia receber menos que o salário mínimo? É isso que quer dizer o parágrafo 6º, quando diz que quando a pensão por morte se tratar de única fonte de renda formal oferida pelo dependente, o valor mensal do benefício não poderá ser inferior ao salário mínimo? Contrário senso, não sendo a pensão por morte a única fonte, né, tendo outras fontes, poderia ser menor que o salário mínimo. Eu vejo aqui uma situação que é pior do que aquela prevista na lei, na reforma da Previdência. E outra questão que também acho pior, que aparece aqui também, Vomara Galho, Antônio Carlos Rodrigues Cruz, um abraço para o pessoal que está assistindo. Uma outra questão que aparece aqui que é importante também, o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 31B, 31B diz que é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes de exercício de cargos acumuláveis, como no caso da forma do artigo 37 da Constituição. Aí diz, parágrafo 1º, será admitida, nos termos do parágrafo 2º, a acumulação da pensão concedida pelo regime próprio dos servidores públicos municipais de Pelotas com... Aí vem com o que pode acumular, então? Diz 1. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro concedido por outro regime de previdência social ou
com pensões decorrentes de atividades militares. Inciso 2. A aposentadoria concedida no âmbito do regime geral da Previdência Social ou de outro regime. Resumindo, o que diz o inciso 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 31b, não é possível acumular pensão por morte de funcionário público municipal do município de Pelotas com aposentadoria do funcionário público de Pelotas. Vou dizer para vocês assim, alguém que é casado, é servidor público municipal e é casado com uma servidora pública municipal. Se ele ganha aposentadoria como servidor público municipal de Pelotas e falecer o seu cônjuge, pelo que diz o parágrafo 1º, inciso 1 e 2 do artigo 31b, não pode acumular pensão e aposentadoria do mesmo regime. Uma coisa surpreendente, nem na reforma do Bolsonaro aparece uma coisa como essa aqui. A limitação da acumulação no mesmo regime de aposentadoria com pensão por morte. Então, realmente, essa mensagem 50, que ainda está tramitando, ela traz, então, aí uma retirada de direitos importante, né? Significativa. Vamos ver o que diz aqui o pessoal. Eu vi que muita gente já escreveu aqui. É lamentável ver governos fazendo financiamento de forma irresponsável e depois querem tirar de quem realmente trabalha, o servidor. Está confuso esse texto. Eu vou ler para vocês, né, o texto, o que diz, para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Artigo 31b, parágrafo 1º, inciso 1 e 2. Vamos lá. Inciso 1. Então, parágrafo 1º. Será admitida, nos termos do parágrafo 2º, a acumulação de pensão concedida pelo regime próprio dos servidores públicos municipais com... Então, está falando do regime próprio do funcionalismo municipal com 1. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro concedida por outro regime. Regime próprio federal, regime próprio estadual, por outro regime, ou por regime geral. Mas não pelo regime dos funcionários públicos municipais. Então diz assim, será acumulável 1. Com pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes de atividades militares. Aí é o regime próprio dos militares. 2. Pode então acumular a pensão, podem acumular a pensão com o regime próprio dos servidores públicos municipais. 2. Com a aposentadoria concedida no âmbito do regime geral da Previdência Social, do INSS, ou de outro regime próprio. Do próprio regime próprio, não. É isso que eu estou dizendo no inciso 2 aqui, do parágrafo 1º do artigo 31b. Então aqui, no texto, e você sabe que essas questões, assim, se não está no texto, depois é muito difícil de se fazer uma interpretação extensiva, isso não é fácil, né? Então, no texto trazido, na mensagem 50, a meu juízo, nós temos aí duas questões que são graves. A lá do parágrafo 6º, que eu já tinha mencionado, que permite aí, quando não é a única renda, a pensão ser menor que o salário mínimo, é o que diz o texto do parágrafo 6º, vou ler para vocês. Quando a pensão por morte se tratar de única fonte de renda formal oferida pelo dependente, o valor mensal do benefício não poderá ser inferior ao salário mínimo. Contrário senso, quando não for, poderá. Quando não for a única fonte de renda, poderá ser menor que o salário mínimo. Leiam o parágrafo 6º para vocês verem, se não depende daí o contrário senso. E a questão central aqui, não poderá acumular, quem é aposentado pelo regime próprio, não poderá acumular pensão do regime próprio. Quem tem pensionista do regime próprio não poderá acumular com aposentadoria do regime próprio. O que é uma novidade pior do que a reforma que o Bolsonaro fez. Lá no regime próprio dos funcionários públicos federais ou do regime geral da Previdência, o sujeito pode sim, é casado com alguém que contribui para o INSS, ele também se aposentou pelo INSS, morreu o cônjuge, ele pode receber a pensão do cônjuge. Claro, tem lá diminuição do valor, tudo bem, tá? Tem, mas pode. Aqui diz que não pode. É pior ainda. Então eu queria alertar a vocês, porque como essa matéria ainda não saiu de tramitação,
Eu acho que caberia aí as pessoas que estão preocupadas com a tramitação dessa mensagem aí, se mobilizarem os funcionários públicos, porque embora tenhamos tido aí uma vitória importante de afastar a mensagem 51 e 52, a mensagem essa 50 traz aí retirada de direitos dos funcionários, que é realmente preocupante. No parecer lá na ata, né, que aparece do Conselho de Política, Administração e Remuneração de Pessoal do Coparp, aparece a preocupação do Sinsapel, do Simp, né, se colocando contrário à retirada desses direitos, com razão, né, dizendo que isso se trata de uma desvalorização do próprio funcionalismo público, né. Vou ver se tem alguma questão aqui que eu possa responder, que alguém tenha colocado. Aqui, bom dia, então os amigos aqui dando bom dia, a Karina Mota, bom dia também, o nosso amigo Londode, a Eliane Santos, a Mara, o Carlos Machado, bom dia, Carlos. Aqui a Rafael Pacheco também está assistindo, um abraço. Karina Mota, já tinha mencionado, o Maragalho, o Antônio, Rafael Calvetti, já tinha mencionado. O Maicon Verinha aqui está confuso o texto, eu tentei clarear mais o texto, né, para vocês entenderem melhor qual é a minha questão, né, que eu estou chamando a atenção aqui por algo que eu acho que é relevante e importante. Que é absurdo, a Karina disse que é um absurdo, realmente me parece. Parabéns, Marcos, sempre lutando por boas causas. A Eva Lopes, obrigado, Evinha. Paulo Miller está assistindo, Danilo. Vamos ver aqui quem mais. Eduardo Ribeiro, nosso colega. Um abraço, Eduardo. Genesi Oliveira, obrigado pelo esclarecimento. Jorge Fontoura também está assistindo. Bom, pessoal, era mais para chamar a atenção de vocês, então, para essa mensagem 50, que está tramitando na Câmara de Vereadores e que não foi afastada pelo Judiciário, como as outras duas, a mensagem 51 e 52, por conta da ilegalidade de tramitar no ano eleitoral, como nós tínhamos mencionado. E fomos ao Judiciário também por conta disso, e o Judiciário respondeu à altura, realmente afastou a tramitação daqueles projetos. Mas este aqui ficou para trás. Esse 50 pode entrar amanhã na sessão da Câmara de Vereadores. E aí, como nós estamos num momento de pandemia e sem a participação direta, as pessoas não podem lotar o plenário da Câmara de Vereadores, né, para pressionar os vereadores a não retirarem esses direitos dos funcionários públicos, né? Mas a mobilização nas redes sociais, eu acho que são movimentos importantes também. Eu acho que procurar cada um dos vereadores para dizer isso. A mensagem 50, ela torna pior a vida dos funcionários públicos municipais de Pelotas do que a reforma da Previdência tornou dos segurados em geral. É ainda pior, por duas razões pelo menos, que nos saltam aos olhos aqui. Uma, prevê que pode a pensão por morte ser menor do que o salário mínimo, caso não seja a única fonte de renda, ou seja, a pessoa aposentada e ganharia uma pensão por morte, essa pensão por morte poderia ser menor que o salário mínimo, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 31 da mensagem 50. E 2, prevê no parágrafo 1º do artigo 31b, inciso 1 e 2, que não poderá acumular no regime próprio de servidores públicos municipais de Pelotas. Quem ganhar aposentadoria não pode ganhar pensão do mesmo regime. Quem ganha pensão não poderá ganhar aposentadoria do mesmo regime, é o que se depreende da leitura do inciso 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 31b. Então passem isso adiante, qualquer coisa podem escrever também, aí eu posso mandar o texto para vocês, quem não tem o texto da mensagem 50, para vocês mesmos lerem, né, e tirarem as próprias conclusões de vocês, tá bem? Era mais a Márcia Moura Campelo. Eu cheguei faz 10 minutos e gostaria de saber tua opinião enquanto advogado, porque mensagem 50 está em tramitação. Foi entendido como se não fosse parte, né? Porque o que diz lá na lei eleitoral e na lei orgânica do município é que matéria referente a plano de carreira do funcionalismo público não poderia tramitar.
e foi entendido pelo juiz, pelo menos até esse momento, que aqui não se trataria de matéria referente a plano de carreira do funcionalismo público, a questão dos benefícios previdenciários. Eu entenderia que lá, quando está se pensando em plano de carreira, está se pensando no texto, limitando, abrangeria também outros benefícios, né? Mas isso é uma questão interpretativa mesmo, que eu acho que até o juiz ele não deu a decisão liminar nessa mensagem porque quis ter mais tempo para refletir sobre isso. Nas outras duas ele reconheceu de pronto, nas 51 e 52 ele reconheceu de pronto. Nas 50 ele, eu acho que ficou refletindo sobre isso, né? Sobre se aquela limitação da lei eleitoral e da lei orgânica abrange também a hipótese de regramento sobre pensão por morte, tá? Eu acho que sim, porque tem a ver com, vamos dizer assim, num sentido geral, né, com o plano da carreira mesmo dos funcionários públicos, está no espírito exatamente de ver benefícios, né, dos funcionários públicos. Mas essa é a discussão jurídica lá. Mas, para além disso, eu estou preocupado que em mantendo a tramitação desse projeto, que não se aprove um projeto tão ruim para o funcionalismo público de Pelotas, como é esse previsto na mensagem 50, a meu juízo. Então, leiam. Quem quiser que me peça o texto, eu mando, tá? Mas leiam o texto da mensagem 50, principalmente aí esses dois artigos. O 31, parágrafo 6º, que prevê a possibilidade de ser uma pensão por morte menor que o salário mínimo, caso não seja a única fonte de renda da pessoa. E o 31b, parágrafo 1º, 1 e 2, que proíbe a acumulação de aposentadoria do regime próprio do funcionalismo público com pensão do regime próprio do funcionalismo público. Permite só que seja acumulada com outros, né? Tem aqui uma outra, Anelise Oliveira. Eu gostaria de saber sua opinião. Em 120 dias a Previda poderá submeter novamente esse projeto terrível. Sim, a limitação aqui é só para o ano eleitoral. Ela não poderia ter feito agora, mas agora em janeiro poderá, tá? Então essa mobilização é importante. Então o que nós estamos lutando é para que não seja agora, porque também é um período muito ruim, né? É um período entre festas, que normalmente os governos acabam colocando os piores projetos. Se vocês olharem historicamente, os piores projetos são colocados nessa época. Eu me lembro que no final do governo Eduardo, nós evitamos ali a privatização do Sanep, do esgoto Sanep, no dia 29 de dezembro, porque eu levantei a questão referente a que ele não poderia privatizar o esgoto sem fazer plebiscito, porque a lei orgânica diz que tem plebiscito. Se não fosse aquilo, na CCJ ter sido impedida a tramitação, teria sido votado na época e nós já teríamos a privatização do esgoto Sanep já naquela época, lá no final do governo Eduardo. Agora, no final dessa legislatura, está sendo colocado de novo esse pacote de maldades aqui, com retirada de direitos dos funcionários, que é muito importante que vocês saibam e se mobilizem, tanto para agora, nesse momento, com relação à tramitação da mensagem 50, que pode então ser colocada amanhã em votação, quanto para reenvio depois, no futuro, né, para depois de janeiro, para a nova legislatura que se inicia também, que pega de surpresa muitos vereadores também, por isso que é importante vocês pegarem os novos vereadores, falaram com os novos vereadores, porque muitos deles estão chegando, né, não conhecem bem ainda o trâmite. Eu fiz uma modificação no regimento interno da casa, na Câmara de Vereadores, que prevê o curso de capacitação para vereador recém-eleito. Está lá, previsto no regimento interno da Câmara de Vereadores. Mas, infelizmente, o atual presidente não colocou em ação o curso, não fez o curso de capacitação ainda. E vai ficar, provavelmente, para o próximo presidente que vai assumir a casa, né? Mas existe já a previsão no regimento interno desse curso para quê? Para instruir, para atualizar, para quando acolher os novos vereadores que não conhecem a matéria da tramitação dos processos dentro da casa, possam eles se apropriar disso e não serem levados aí, induzidos, né, a essa ou aquela ação por não conhecerem os trâmites. Deixa eu só ver aqui, tem mais o Maicon aqui, e só pensamos da seguinte forma, uma emenda constitucional existente, ou seja, não pode vir uma lei municipal mais prejudicial que a emenda em se faça contra...
Não, na verdade, assim, a emenda constitucional, a reforma da Constituição, ela trouxe uma coisa até interessante, ela desconstitucionalizou muitos dos direitos previdenciários. Então, a própria emenda constitucional 103, ela desconstitucionaliza muitos direitos previdenciários. Aquilo que não poderia ser alterado pela Constituição, agora não é mais constitucional, é infraconstitucional. Então, pode ser alterado por lei ordinária. E alguns por lei complementar, mas de qualquer maneira, não é mais ranking constitucional. Grande parte da matéria previdenciária não é mais constitucional por conta da emenda constitucional que retirou a constitucionalidade desses direitos. Então essa é uma mudança importante que até permite isso, Annelise, que estava sendo dito, da modificação para pior até do que o regulamento que foi feito, né, no plano nacional. A minha primeira pergunta também se refere à nova configuração da Câmara. Lá em 4 meses será aprovado facilmente. Bom, é sempre um desafio, né? Renovam-se as esperanças, ao mesmo tempo a população, os funcionários têm que fazer pressão na nova Câmara de Vereadores para mobilizá-los a favor daquilo que é o mais justo, né? Que é a valorização dos nossos funcionários públicos. Claro que nós sabemos que existem muitos limites, que o governo eleito ele sempre tem um poder de cooptação muito grande, né? E tem feito isso. Né? Nós começamos a legislatura, essa dos 4 anos que estão terminando agora, com 16, nós tínhamos 14 votos da situação e 7 de oposição. No final agora nós tínhamos 5 de oposição, né? 2 foram cooptados pela administração. Saiu um do PT e foi para o PTB, o outro do PDT saiu para o PTB também. Então agora, no finalzinho, com o afastamento do vereador que tinha saído, e agora retornou mais um vereador do PDT, então nós tínhamos 6 na oposição, mas por muito tempo o governo municipal conseguiu cooptar. Dos 7 da oposição, nós terminamos com 5. Então, para vocês terem uma ideia de que não é realmente fácil, porque o poder de atração, de cooptação do Poder Executivo, sob todas as formas, é muito grande. Então, a Marina Guidotti está assistindo, um abraço, a Márcia, nossa amiga, Márcia Moura, Campeiro Pedra. Vou botar aqui que é uma pena, pois esse curso seria muito importante, mas vindo do atual presidente da Câmara não me surpreende. Infelizmente, Márcia, esse curso está previsto no regimento interno, foi uma alteração no regimento interno que eu fiz, está previsto no regimento interno para ser utilizado exatamente nesse período, que vai entre a eleição e a tomada da posse, que é em janeiro, né? Mas infelizmente eu já pedi reiteradas vezes ao presidente e ele não atendeu ao meu pedido para que fosse cumprido o regimento interno da casa, né? Mas não é cumprido em muitas situações, né? Infelizmente também nessa não está sendo cumprido o regimento da casa. Vou deixar aqui por último, vamos encerrando já. Só digo que repito que incansamente o senhor professor fará muita falta na luta dos direitos trabalhistas na Câmara. Annelise de Oliveira von Hausen. Agradeço, Annelise, a consideração. Eu não me candidatei à reeleição, até por entender assim, que 8 anos como vereador é um bom tempo, viu? É uma atividade altamente assim, exigente, que absorve a vida da gente, e nesse ambiente de pandemia eu não me senti motivado nem a fazer campanha, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento tão dramático, né? Que até o foco assim, da gente de poder encontrar com as pessoas, de dialogar, de fazer discussões, ele fica prejudicado, né? Nós ficamos numa situação inusitada aí, de uma eleição que não se pode fazer campanha. Então eu também não me senti motivado naquele momento. Se tivéssemos conseguido fazer uma frente de centro-esquerda, realmente assim com uma reunião de partidos que tivesse um tempo de TV suficiente para a gente fazer uma narrativa de oposição, realmente, né, com tempo, eu me dispunha até a concorrer a prefeito naquele momento. Eu propus, inclusive, que se fizesse uma pesquisa para ver, dentro dos partidos de centro-esquerda, qual teria a melhor condição de fazer enfrentamento nesse momento, para nós termos realmente uma situação de possibilidade assim, real de chegar ao poder no município, né? Mas a maioria dos partidos não entendeu dessa forma e preferiu estratégias de eleição para vereador. E eu, como não estava motivado, e não estou, num momento de pandemia, eu estou preocupadíssimo com essa pandemia, né? Eu resolvi
me dá mais uma atenção para a minha atividade como advogado nesse período, que eu também posso ajudar muito, porque eu sou advogado na área previdenciária, né? Tenho ajudado muitas pessoas aí no momento de crise, né? E eu me propus então a ajudar mais nessa área e também na área política, fazendo também manifestações públicas, né? Ajudando aí as pessoas a compreenderem a situação política do nosso país, que é gravíssima, né? E eu não pretendo abandonar, deixar de fazer a minha participação política, mas como vereador não me senti motivado nesse momento agora para mais um mandato como vereador, né? Então quem sabe lá adiante, né, possa concorrer novamente, mas nesse momento eu acho que me dedicar em minha atividade como advogado previdenciário vai ser talvez mais útil, né? Uma reflexão que eu fiz depois com o meu grupo ali de trabalho é que nesses anos todos, nesses 8 anos como vereador, eu me senti assim como alguém que consegue mais evitar o mal do que fazer o bem. Então, eu quero ver se eu consigo fazer mais o bem do que só evitar o mal. Quem sabe numa outra atividade, né? Política que seja, ou que não seja política, mas que eu consiga ajudar a nossa comunidade a avançar de uma maneira que eu me sinta mais recompensado, pelo menos eu tenha resultados assim mais positivos, né, do que eu consegui ter como vereador, que tive muitos, né? Mas é que, como eu disse, é muito tempo de esforço, muita dedicação, e os resultados são pequenos, né? Porque a situação é muito difícil ser um vereador de oposição com convicções e, enfim, uma grande maioria que muitas vezes ali está para apoiar qualquer projeto do governo, né? Seja ele qual for, não, independente do argumento que a gente utilize, né? Da reflexão que se leve, por melhor que eles entendam que é o argumento, eles acabam votando pelos interesses do governo ali, né? naquele projeto. Então, bom, de qualquer maneira, quero agradecer a todos aí a audiência. Eu queria compartilhar com vocês a minha preocupação sobre esse tema, na véspera de Natal, aí, mas de qualquer maneira é sempre assim, né? Os temas polêmicos, difíceis são colocados nesse período. Desejar a todos aí um Natal com distanciamento social. Nós estamos aí numa situação gravíssima da pandemia. Não é verdade o que diz o presidente da República, que está no final. Nós não estamos no final, nós estamos numa ascensão de casos preocupante, né? Com um colapso do sistema municipal. Aqui nós chegamos a ter 40 leitos de UTI Covid, não temos agora 30, né? Temos agora 30 porque foram ampliados mais 10, mas lotados, né? Com casos crescentes. E se nós fizermos confraternização no Natal, fizermos confraternização no final de ano, o resultado vai ser catastrófico, vai ser um início de ano com muitas mortes e com pessoas não tendo atendimento, morrendo por falta de atendimento. Estou dizendo isso para vocês assim, para sublinhar a preocupação com a realidade que nós estamos vivendo. Então, eu desejo a todos assim um Feliz Natal, mas um Natal com distanciamento, não sem reunião familiar. É triste, é uma situação realmente inusitada, não é da nossa cultura, mas é o que tem que ser. Nós temos que conseguir fazer isso. E o Ano Novo também, para conseguirmos aí, fazermos agora uma grande mobilização, e eu já tenho começado esse trabalho, de termos a vacina o mais rápido possível. Só a vacina é que vai nos trazer aí um mínimo de normalidade novamente, a gente poder confraternizar com as pessoas. Então, fiquem muito atentos e um bom ano para vocês, bom ano, estou dizendo que seja um ano com vacina. Já estou dizendo assim para meus amigos, feliz vacina o ano que vem, né? Que tenhamos a vacina o ano que vem, porque aí sim a gente vai dar um passo adiante. Então, obrigado aqui o Maicon, reconhecendo aqui o nosso mandato seríssimo, parabéns pelo trabalho prestado. Muito obrigado, Maicon. Eu realmente me dediquei muito, espero ter correspondido às expectativas de várias pessoas, milhares de pessoas, né, porque eu tive 2.476 votos, milhares de pessoas que novamente confiaram em mim. Eu tive um primeiro mandato, tive um segundo mandato, uma reeleição, e não concorri nessa eleição, mas quem sabe numa próxima oportunidade eu possa me dedicar também à atividade política com mandato, porque a atividade política com mandato eu tive 8 anos, mas sem mandato eu estou há 40 anos, né? Então contem comigo, eu estou junto aí nessa luta para a melhoria das condições de vida da nossa população, principalmente aqueles que mais precisam. Eu vou estar junto aí nessa luta, e agora em seguida tem eleições nacionais, nós temos aí um compromisso, né, de trazer a civilidade de novo para a administração do nosso país, né? Afastar esses negacionistas, afastar essas pessoas que na verdade estão levando o nosso país a uma situação caótica, né?
de crise dentro da crise. E é isso que nós temos que evitar. E nós estamos aí pensando exatamente em ajudar nesse processo. Tá bem, pessoal? Então, aqui um Feliz Natal, com muita saúde e proteção, que o ano novo seja generoso. Fique com Deus, me disse a Annelise aqui. Muito obrigado, retribuo aí a Annelise e a todos aqueles que estão nos assistindo, que tenham um bom Natal em isolamento social. Infelizmente vão ter que fazer lives com a família, né? E também aí um ano novo aí com vacina para todos nós. O Rafael Pacheco que vem como prefeito. Quem sabe, Rafael, se a gente conseguir reunir um grupo de partidos que tem realmente nos deem um apoio, quem sabe a gente possa aí pensar até nesse projeto mais amplo aí de vir candidato a prefeito na próxima eleição. Mas está muito cedo ainda, né? Vamos deixar passar aí, vamos deixar passar agora esse período aí de pandemia, né, para nós nos reorganizarmos até sob esse ponto de vista, tá bem? Um grande abraço a todos e compartilhe essa informação tão importante aí da mensagem 50 para que os funcionários públicos municipais não fiquem desatentos aí nesse período agora de festas, né, e deixem a Câmara de Vereadores funcionar sem a pressão necessária. Sempre que os funcionários, que a população participa, pressiona os vereadores, eles votam melhor. Tenho certeza disso, tá bem? Um grande abraço, boas festas para todos.